Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma pré-aula da nossa EBD da ADBLU. Eu sou o professor Eduardo e nós estaremos caminhando juntos durante esses próximos minutos para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. E a lição que nós estaremos ministrando hoje e que nós estaremos estudando juntos hoje é a 6ª lição da classe dos juvenis. Essa lição tem por tema o orgulho humano versus a misericórdia divina. E para nós introduzirmos a nossa aula, uma coisa que tem que ficar bem clara e tem que ficar nítida na nossa mente é o que significa esse termo, orgulho. O termo orgulho tem dois lados, o lado positivo e o lado negativo. No seu lado positivo, orgulho significa humildade. E no seu lado negativo, orgulho significa arrogância. E nessa lição que nós estaremos ministrando hoje, nós vamos tratar sobre o orgulho no seu lado negativo. Nós vamos comentar e estudar juntos sobre a arrogância do homem. Eduardo, mas por que nós vamos estudar hoje sobre a arrogância do homem? Essa 6ª lição fala muito sobre a vida de um personagem bíblico conhecido por nós, Jonas. Jonas foi um homem que deixou ser levado pelo seu orgulho, pela sua própria arrogância, mas com os seus erros hoje nós podemos aprender. Às vezes nós, como Jonas, temos julgamentos sobre determinadas pessoas, sobre determinados povos que não vêm da parte de Deus. Essa é a nossa perspectiva, assim como também fora a de Jonas. Mas nós temos não que ser levados pela nossa perspectiva ou pelo nosso julgar, mas sim pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós vamos estar estudando sobre a arrogância do homem, o orgulho humano. E para que isso fique claro na nossa mente, na mente dos seus alunos, o assunto em si, a primeira dica que eu dou, e sempre eu dou essa dica, é que nós possamos usar os nossos alunos para fazer a leitura bíblica. É importante que eles se sintam acolhidos em todos os detalhes da nossa aula, certo? E uma das formas que nós sabemos que muitos se sentem envergonhados e até mesmo não gostam de ler a Bíblia dentro da classe. Mas pelo menos faça o convite para que alguém que até hoje não leu ou que não costuma ler, faça o convite para essa pessoa ler nessa aula, para que ele se sinta enturmado, ainda que ele não queira ler. Mas faça o convite, é importante e isso irá enturmar ele cada vez mais. E a nossa lição, o texto base dela, o texto que nós devemos ler com nossos alunos em classe, se encontra em Jonas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. E além de usarmos os nossos alunos para fazer a leitura bíblica em classe, algo que eu achei muito interessante que a lição nos propõe é que nós possamos pegar um molho de chaves e um cadeado, certo? E explicar para eles que assim como nesse molho de chaves tem muitas chaves, nós, na nossa vida, temos muitas escolhas. Mas somente uma chave ou somente uma escolha vai abrir o cadeado para que a nossa vida venha fluir na presença de Deus. Então, nós temos muitas escolhas, mas depende da escolha certa para que o cadeado seja aberto e para que a nossa vida flua na presença de Deus. Eduardo, mas por que você está propondo isso? Ao decorrer da lição ficará claro o porquê de nos entregarmos à vontade de Deus, certo? E o primeiro tópico da lição, nós vamos entrar na lição, é o contexto histórico do livro de Jonas. O pano de fundo da história do livro de Jonas é um profeta que profetizava ao povo de Deus, a Israel. E enquanto ele profetizava ao povo de Deus, existia um exército inimigo que, por onde passava, assolava os povos vizinhos. Esse povo era o povo ninivita,
esse exército era o exército ninivita, que além de assolar a cidade, determinado povo, fazia com que esse povo, essas pessoas, pagassem tributos a eles, uma espécie de aluguel, para que eles continuassem a viver em suas próprias terras, mas sob o domínio ninivita. Eles não faziam somente isso, por ser um exército muito forte e avassalador por onde passava, eles pegavam os crânios dos seus inimigos mortos e faziam montanhas. Então, Deus dá ordem a Jonas para que ele pregue a esse povo, um povo tão cruel, um povo que assolava os seus inimigos. Imagine um homem que está em pleno exercício do seu ministério, receber um chamado da parte de Deus para que agora ele saia de onde Deus primariamente o colocou e agora vá pregar para um povo que assola os seus inimigos. Nosso ponto de vista, olhando dessa forma, é lógico que nós, com toda a graça que temos hoje, diríamos com a boca cheia, não, nós vamos pregar a esse povo e nós vamos enfrentar esse exército, mas é tudo muito diferente quando nós estamos diante da realidade. E quando paramos para pensar como Jonas, até mesmo nós, muitas das vezes, por nossa arrogância e por nosso julgamento acerca de algo, corremos da vontade de Deus. Mas não é fugindo da vontade de Deus que a nossa vida flui, senão que nós estejamos debaixo de sua vontade. Então, o contexto histórico, o pano de fundo desse livro é um império que, por onde passa, devasta o povo que está naquela terra. E também um homem que está em pleno exercício do ministério. Quando nós paramos para pensar, fica claro na nossa mente que, como Jonas, nós também correríamos. Pois bem, como já disse, esse é o pano de fundo. Esse é o contexto histórico. Nós temos que ter em mente, e isso tem que ficar claro na nossa mente, os dois lados. Exército que, por onde passa, devasta. E um homem que está em pleno exercício do ministério. E agora ele tem que sair de onde ele está, ele tem que pregar para um povo que é muito cruel. Então esse é o nosso pano de fundo nessa aula. O segundo tópico dessa lição trata sobre a estrutura do livro de Jonas. Agora a gente passa do contexto histórico para a estrutura do livro. É dividido em 4 partes esse livro. Nós podemos dividir basicamente de um modo bem preciso em 4 partes. A primeira dela é o chamado de Deus e a desobediência de Jonas, que se encontra no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. A segunda parte é a intervenção de Deus, quando Deus intervém na história e traz Jonas de volta à sua vontade, que se encontra, esse segundo ponto, a intervenção de Deus, se encontra no capítulo 1, do versículo 4 ao capítulo 2 até o versículo 10. Certo? Terceiro ponto, segundo chamado de Deus e obediência de Jonas. Então, Deus o chama, Jonas desobedece. Deus intervém na história e traz Jonas de volta à sua vontade. Deus o chama novamente. E agora Jonas obedece à vontade de Deus. Esse terceiro ponto, segundo chamado de Deus e obediência de Jonas, se encontra no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 10. E o quarto ponto é o descontentamento de Jonas e a lição de Deus, que se encontra do capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 11. Então, olha que escada. Deus começa chamando Jonas, Jonas desobedece a Deus. Deus intervém na história. Deus traz Jonas de volta à sua vontade. Deus o chama novamente. Jonas obedece. E quando Jonas obedece, Jonas se frustra. E quando Jonas se frustra, Deus ensina algo muito precioso a Jonas. Primariamente, Jonas não queria. O império ninivita, o povo ninivita era um povo cruel. E não há quem diga que não corra diante desse cenário.
Como Jonas, nós correríamos. E Jonas desobedece à vontade de Deus. Mas Deus, como um Deus misericordioso, que tem misericórdia do povo ninivita, como tem misericórdia do drogado, como tem misericórdia da prostituta, como tem misericórdia das pessoas que estão no leito, sofrendo por muitas causas, por muitas enfermidades. Deus, um Deus misericordioso, traz Jonas de volta à sua vontade. E Deus o chama. Quando Deus o chama, Jonas entende que ele tem que obedecer. E agora, obedecendo, Jonas se frustra. E algo que eu aprendi da parte de Deus é que nem sempre, estando na vontade de Deus, significa que eu não vá me frustrar. Existe uma música que diz que é tudo sobre você, uma canção para Jesus, é tudo sobre você. E sabe, na vida cristã, o que eu mais entendo é que até mesmo as frustrações dizem algo a respeito de Jesus. E quando eu estou debaixo da vontade de Deus, as frustrações me ensinam algo. A princípio eu não quero, mas quando eu quero, acontece algo ruim. E esse algo ruim é Jesus dizendo algo sobre ele para a minha vida, para que eu aprenda mais sobre ele. Então, as coisas de Deus, ou melhor, a nossa vida começa a fluir, nós começamos a entender o propósito dela quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. Mas ainda que as coisas não deem certo a princípio, nós nos frustremos, Jesus está querendo nos ensinar algo. E sabe, nós não podemos ser levados pela nossa arrogância, por não queremos ministrar a uma pessoa que está no momento drogada ou que está no momento alcoolizada. Como Jonas não queria pregar aquele povo que era um povo cruel. Nós também não queremos pregar muitas das vezes, não necessariamente para um povo cruel, mas para uma pessoa que nós julgamos que o pecado dela é tão grande que Deus não a perdoará. Deus é um Deus de misericórdia. Nós não devemos ser levados pela nossa arrogância, mas devemos ser levados pela sua boa, perfeita e agradável vontade. Eduardo, e se eu seguir a vontade de Deus e me frustrar? Jesus está querendo ensinar algo. E ainda que não ocorra tudo como você pensou que ocorreria, siga a vontade de Deus. Vale a pena? E nesse tópico, uma dica que eu dou a você, professor, é que influencie o seu aluno a viver o sobrenatural de Deus. Eu estive um tempo estudando na Escola de Missões de Blumenau. Eu passei um tempo cercado por pessoas que ministravam ao meu coração coisas boas a respeito de Deus todos os dias. E algo que ficou marcado no meu coração é saber que se eu detectei alguma coisa que precisa ser melhorada, é porque Jesus quer me usar naquilo. Não necessariamente para pôr a mão e aquilo funcionar, mas pelo menos orar sobre isso. E sabe, se eu detectei uma pessoa que está em profundo pecado, que está sofrendo por determinada situação, e eu digo que daquilo ela não escapará, ou que aquele pecado não tem perdão, é porque Deus está dizendo para mim, Eduardo, é você quem tem que ministrar para essa pessoa. Não adianta você ser arrogante e querer fugir da minha vontade, porque você tem que me obedecer. E quando eu obedeço a Deus, eu aprendo, ainda me frustrando, que existe algo de Jesus que eu ainda não tinha descobrido. Então, a minha arrogância não me levará a lugar nenhum. O meu julgamento acerca de algo não me levará a lugar nenhum, mas sim a vontade de Deus me fará descobrir um pouco mais sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, que nós possamos nos deleitar e nos literalmente jogar a vontade de Deus, para que possamos experimentar um pouco mais de Cristo. Cristo é um ser eterno, e por ser eterno não tem fim nem começo. Ele sempre será. Nós nunca vamos conhecê-lo plenamente, porque tudo que conhecemos, dominamos, mas ele sempre está revelando algo sobre ele para nós que o servimos. Certo? Então, essa é a estrutura do livro. São 4 partes. Chamado de Deus, desobediência de Jonas, intervenção de Deus, chamado de Deus e obediência de Jonas, e agora a parte em que Jonas se frustra e Deus ensina algo para ele. Pois bem,
Agora nós vamos partir para o terceiro e último tópico da lição. Esse terceiro e último tópico da lição nos traz o que significa, ou melhor, define a mensagem do livro de Jonas, que é o que eu acabei de ministrar no segundo tópico. A misericórdia divina sempre vence o orgulho humano. Deus quer nos usar para ministrarmos as pessoas as quais julgamos serem dignas de sua graça, ou as pessoas as quais julgamos ser pecadoras demais para que ouçam o evangelho da paz que nós temos. A mensagem de Deus, através do livro de Jonas, é que nós, sim, podemos falhar, mas a graça e misericórdia de Deus sempre fará com que a vontade de Deus seja cumprida na nossa vida, e sempre aprendendo mais sobre Cristo, sobre a pessoa de Deus, e ministrando sempre a sua palavra, sem pré-julgamento, sem perspectiva da nossa própria pessoa, mas seguindo a vontade de Deus. Então, nós entendemos que existe um pano de fundo, um povo cruel e um homem que está em pleno exercício do ministério. Nós aprendemos que esse homem é chamado por Deus e desobedece. Deus intervém, Deus o chama novamente e agora ele obedece. E quando ele obedece, ele se frustra, mas Deus o ensina. O julgamento de Jonas é um julgamento arrogante, humano. Esse povo é um povo cruel. Mas o julgamento de Deus é: esse povo merece ouvir a minha palavra. Esse povo precisa ouvir aquilo que eu tenho a dizer. Então, que fique claro na nossa mente: a nossa arrogância não nos levará a lugar nenhum, mas a vontade de Deus fará com que as coisas fluam na nossa vida e nós podemos aprender um pouco mais da pessoa de Cristo todos os dias. Que seus alunos, que nossos alunos sejam guiados pela vontade de Deus, pela infinita misericórdia divina. Não seja levado pelo orgulho. Que os seus alunos, em nome de Jesus, não sejam levados pelo seu orgulho, mas que eles sejam grandes profetas de Deus onde eles estiverem. Que eles sejam missionários em todos os tempos e lugares, a todas as pessoas, povos, tribos e nações. Incentive para que eles preguem onde eles detectaram que precisa ser ministrada a palavra de Deus. Certo? Uma ótima aula e que Jesus lhe use de maneira sobrenatural.